Então vamos às informações de hoje. Nessa edição, a gente vai trazer informações sobre um acidente que aconteceu agora pela manhã aqui em Caruaru. Foi um atropelamento na BR-232, no sentido São Caetano. Uma mulher foi atingida por um caminhão e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Informações dão conta de que o motorista teria fugido do local. A gente vai trazer os detalhes para você. Larissa Juliana, Joel Almeida, Gessé Ascioli e Fábio Gomes estão ao vivo com a gente. Larissa vai trazer os principais assuntos que estão no nosso portal nessa terça-feira e teve prisão importante aqui na cidade. Não é isso, Larissa? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Almir, para você e para todo mundo que está acompanhando o AB1. Foi preso ontem o principal suspeito de matar a adolescente Esther Maiara, de 13 anos, que foi morta em um tiroteio aqui em Caruaru, no bairro Centenário. Esse crime também deixou ferido o namorado dela, de 17 anos, e uma outra pessoa. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes dessa prisão, Almir. Combinado, viu, Larissa? Joel vai fazer as cobranças de hoje no Minha Comunidade, porque a gente tem 2 compromissos, hein? Um aqui em Caruaru e outro em Lagedo. Hein, Joel? Bom dia! Bom dia, Almir. Um ótimo dia para todo mundo que está com a gente aqui no AB1. Hoje, o Minha Comunidade se divide nesses 2 municípios, em Caruaru e em Lagedo, para mostrar obras que são o retrato do nosso país, que muitas vezes funciona de forma desordenada, ali na base do improviso. A população às vezes se acostuma, mas isso retrata também a falta de investimentos públicos e é isso que a gente vai mostrar. Aqui em Caruaru vamos falar sobre o Complexo da Polícia Científica, uma obra que começou há 15 anos, ainda não foi concluída, não foi entregue. Já em Lagedo vamos mostrar um bairro inteiro sofrendo com a chaga social, a falta de calçamento e também a falta de saneamento básico. A população lá vive em meio à lama, em meio à poeira. É isso que a gente vai mostrar daqui a pouquinho aqui no AB1. Almir. Combinado, Joel. Gessé vai trazer informações da Justiça Eleitoral para quem deseja ser mesário voluntário nas eleições gerais desse ano. Bom dia para você, Gessé. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo, principalmente para quem deseja ser voluntário durante as eleições, próximas eleições de outubro. A gente vai trazer as informações, como fazer essa inscrição, como se tornar esse voluntário, quais são os benefícios, tudo relacionado à participação no período eleitoral como mesário. A gente traz informações daqui a pouco. Muito bem, Fábio vai trazer todos os detalhes sobre o programa Escola Aberta, que oferece curso gratuito de teatro para jovens. Não é isso, Fábio? Bom dia! Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. Uma oportunidade interessante para aqueles jovens que gostam das artes cênicas, né? Esse programa ele tem inscrições abertas, inscrições gratuitas para os jovens interessados em fazer um curso de teatro. Os interessados precisam atender alguns requisitos, entre eles, esses requisitos estão à idade, né? Esses jovens de 7 a 17 anos podem estar fazendo essa inscrição para participar desse curso. As aulas acontecem aos sábados e daqui a pouquinho eu volto trazendo aqui mais detalhes e também entrevistando uma pessoa responsável pela organização desse curso, trazendo mais detalhes sobre como fazer a inscrição, qual horário que essas aulas acontecem e outras informações complementares. Almir. Perfeitamente, Fábio. Turma, estamos juntos nesse AB1, hein? E hoje também tem o Me Conte Sua História e a gente vai conhecer mais uma trajetória de superação e inspiração. Vamos conhecer um pouco mais do Yuri Martins, de Belo Jardim para o mundo, hein? É aqui, ó, no seu AB1 que está começando agora. Então, 11 horas mais 52 minutos, vamos juntos aqui na telinha da TV Asa Branca. Também pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e ainda pelo Globoplay. Aí do lado aparece para você o QR Code que te leva para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Para começar, a gente dá aquela olhadinha para ver como é que está o clima aqui em Caruaru, hein? Imagens ao vivo na sua tela. A previsão do tempo indica um dia de sol entre nuvens e à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Tem sido assim nos últimos dias. Agora, a temperatura está marcando 31 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19. Então vamos de cobrança porque está chegando Minha Comunidade, hein? Vamos falar sobre essa demora sem fim na conclusão do Complexo Científico da Polícia Civil aqui de Caruaru. Só para lembrar, a promessa é realizar a entrega ainda nesse mês de fevereiro.
o que até agora não aconteceu. Então, Joel Almeida está chegando e está acompanhando essa demanda bem de perto, né, Joel? Isso mesmo, Almir. Olha só, por ironia do destino ou não, nós estamos na avenida chamada Brasil. E é isso mesmo que a gente vem falando aqui nos nossos telejornais, de obras inacabadas que parecem realmente não ter fim. Essa obra que a gente vai falar hoje, do Complexo da Polícia Científica, que está aqui atrás de mim, essa obra começou em 2011, com prazo para execução, para entrega em 10 meses. Imagine, uma coisa magnífica, um projeto que ia dar mais dignidade à população, ia ajudar também policiais. E, de repente, essa obra ela não foi entregue. Passaram 2 anos, a empresa desistiu porque faltou recurso, erros de projetos e, ano após ano, essa obra foi se arrastando até que se tornou um esqueleto no meio da cidade. Aí, você que passa por aqui pela Avenida Brasil deve se lembrar que era um prédio feio, do nada, enfim. A gente mostra como tudo isso aconteceu na reportagem do Franklin Portugal. Vamos entender. Prometido a Caruaru há 15 anos. Uma obra que consumiu milhões do dinheiro público sem nunca ter sido finalizada. É o Complexo de Polícia Científica na Avenida Brasil. Agora, com sinais claros de avanço na construção. Só que o fato não apaga 1,5 décadas de espera. Não foi por falta de cobrança. O Minha Comunidade veio aqui pela 9ª vez. Falar do complexo que, uma vez pronto, ocupará uma área de 2.000 metros quadrados. E voltando no tempo, em junho de 2011, foi dado o pontapé inicial da obra, que parou em setembro de 2013. Dos aproximadamente 4 milhões, o valor inicial, o custo saltou para cerca de 6 milhões de reais. O projeto, com valor inicial de cerca de 4 milhões e 700 mil reais, era para ter sido executado em 10 meses. Como não ocorreu, em 2015, a SDS informou em nota que esses valores haviam subido para 6 milhões de reais. O tempo passa, os custos aumentam com a correção do orçamento, mas a obra nunca é entregue. Ela parou em 2013, na verdade a conclusão dela era para ter sido em 2013, né? Mas foi feito quase tudo, na verdade já estava em fase de equipar o aparelho, né? Equipar o complexo, já tinham até ar-condicionados lá, e de repente abandonaram, né? Faltavam detalhes, questões de acabamento, algumas salas ainda para serem finalizadas com cerâmica, essas coisas, e abandonaram, simplesmente parou. O que agrava mais a situação, porque foi gasto 4 milhões e meio, o complexo foi quase concluído, foi aparelhado, começou a ser aparelhado e de repente descobrem que ali não era um local adequado para se fazer isso. Então foi dinheiro público jogado fora, uma irresponsabilidade não mínima. Em 2017, a obra foi mencionada em um relatório do Tribunal de Contas do Estado. O documento apontou que havia falhas no projeto e a indisponibilidade de recursos, o que resultou no atraso do pagamento à empresa responsável e a quebra de contrato. E assim, por anos e anos, os registros da situação do complexo foram sendo feitos. O que se via era uma estrutura abandonada, com mato por todo lado. Era de um jeito tal que pessoas começaram a invadir o lugar, realizando furtos de uma boa parte do material de construção. Entre eles, fios, janelas, portas. As coisas que tinham lá foram levadas pela bandidagem, né, pela criminalidade. Ar-condicionados, pias, bacias, esquadrias de alumínio, enfim, portas, trincos de porta, tudo isso foi levado, já estava lá. Em 2023 foi lançado um edital pelo governo do estado que anunciava a retomada da obra. Como a empresa de engenharia vencedora da licitação e o valor inicial de 5,7 milhões de reais. Este custo reajustado pelas atuais necessidades. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, o complexo representa um marco histórico para a segurança pública do interior do estado. O novo espaço vai descentralizar os serviços periciais
reduzindo a necessidade de deslocamentos até a capital para a realização de exames essenciais como balística, toxicologia e análises médico-legais. Além disso, vai agilizar o tempo de resposta das investigações e melhorar o atendimento à população da região. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, prometeu entregar o complexo ainda este mês, mas até agora a data da inauguração não foi informada. Pois é, nós estamos quase no fiozinho do mês, né? O mês está se encerrando, faltam apenas 6 dias para o mês terminar. Essa obra que foi prometida, ela não foi entregue. A gente fala aqui, ó, de frente do Complexo da Polícia Científica. Essa obra que começou em 2011, sofreu vários atrasos, mas parece que está no finzinho, viu? A governadora, como disse o Franklin, prometeu aí entregar essa obra até o final do mês. A gente vem acompanhando aí, mas até agora não foi batido o martelo de quando essa obra vai ser entregue. O que é que falta? A gente não pôde entrar aí, nós não tivemos autorização. Inclusive, procuramos a Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, que cuida, né, da segurança pública aqui no município, em outras cidades pernambucanas, na verdade em todas, para saber se essa obra ela tem uma data marcada para ser entregue. Não foi enviado, então, um release, como a gente chama no jornalismo, que são as informações sobre essa obra, de quando a governadora virá aqui para entregar, e também não foi batido o martelo ainda pela assessoria, né? Essa resposta não chegou. Então a gente decidiu fazer o quê? Usar o nosso instrumento de trabalho que você já conhece e que a gente não se cansa de mostrar aqui no AB1 e de cobrar as autoridades. Então a gente definiu que, como a governadora disse que ia ser entregue agora, nesse mês, a gente vai dar mais um mês para que essa obra ela seja entregue. Então, dia 31 de março, eu vou até marcar aqui, ó, dia 31 de março, a gente volta aqui na Avenida Brasil para saber se realmente o Complexo da Polícia Científica ele vai ser entregue. Por fora, dá para ver que as obras estão bem adiantadas. Mas uma coisa, um detalhe que eu percebi aqui, certo? A obra foi feita, mas e a calçada? A gente precisa também falar disso, né? Porque tem pedestre que vai passar por aqui, tá certo? Então que o governo entregue essa obra completa. Almir. Joel, muito obrigado pelas informações nesse primeiro momento aqui do Minha Comunidade, hein? Pense no negócio demorado, hein? O equipamento será importante demais, é claro, para a segurança pública como um todo. O negócio é ele ficar pronto. Mas de uma década e até agora nada, a gente percebe alguns avanços nas imagens que a gente viu, mas é bom lembrar que a gente viu avanços em outros momentos, mas viu as paralisações também. Então tomara que isso não volte a acontecer e essa promessa seja finalmente cumprida. Então vamos reforçar o nosso calendário aqui no estúdio também. Tá ali, ó, dia 31 de março a gente retoma esse assunto aqui no Minha Comunidade. Vamos seguindo então? Vamos em frente? Vamos nós, né? Tá na hora de conferir os destaques do G1 Caruaru e região. Larissa Juliana chega ao vivo, direto da nossa redação. Boa tarde para você, Larissa. Oi, Almir, boa tarde. Olha só, o principal suspeito de cometer o assassinato da adolescente de 13 anos, chamada Esther Maiara Evaristo da Silva, foi preso ontem aqui em Caruaru. Esse crime aconteceu no dia 10 desse mês, no bairro Centenário, e o jovem de 19 anos, suspeito de cometer o crime, já tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e estava sendo monitorado pela Polícia Civil. O suspeito efetuou disparos que atingiram a adolescente e também o namorado dela, de 17 anos, e outra pessoa que também ficou ferida. Esse suspeito de ter cometido o crime foi localizado no bairro José Carlos de Oliveira e não reagiu à abordagem, segundo a Polícia Civil. Na casa onde ele estava escondido, os policiais apreenderam também maconha prensada e 3 celulares e um aparelho com restrição de roubo. Segundo a polícia, o suspeito já era investigado desde o ano passado por envolvimento com homicídios e tráfico de drogas. Ele também estava foragido depois de ter fugido de uma unidade socioeducativa, a FUNASE de Garanhuns, enquanto ele ainda era adolescente. E aí no G1 a gente traz os detalhes e olha, a motivação desse crime ainda está sendo investigada pela Polícia Civil, Almir.
Perfeitamente, a gente vai seguir acompanhando tudo. A gente lembra bem desse crime aí, né? Chocou a cidade, a região inteira, e a gente vai continuar acompanhando as investigações. Larissa, e tô vendo que no G1 tem informações também sobre a morte de uma criança de 9 anos em uma piscina. Onde foi que isso aconteceu, hein? Olha, um menino de 9 anos morreu após um afogamento, ter complicações por afogamento em uma piscina na zona rural de Arco Verde. Essa criança, o Luiz Pedro da Silva, estava internado havia uma semana no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, após mergulhar na piscina e passar mal. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória depois de ter passado mal e, segundo o Hospital Mestre Vitalino, embora ele tenha sido socorrido e apesar dos cuidados médicos que aconteceram na última semana, o estado de saúde dele piorou e a morte encefálica foi confirmada. Ele havia sido transferido para o Hospital Mestre Vitalino depois de um primeiro atendimento que aconteceu no Hospital Regional de Arco Verde. A Polícia Civil registrou o caso como morte a esclarecer e informou para a nossa equipe do G1 que não há indícios de crime. Embora não haja indícios de crime, segundo a Polícia Civil, esse caso continua sendo investigado porque trata-se de uma morte e um inquérito foi aberto e a gente traz todos os detalhes no nosso portal, Almir. Tá aí uma outra investigação que a gente vai seguir acompanhando também, não é? Junto ao G1 aqui na nossa redação. Larissa, muito obrigado pelas informações de hoje, hein? Um bom trabalho para você e até amanhã. Eu que agradeço, Almir. Até amanhã. Muito obrigado. Agora, 12h04. Você sabe que esse ano, 2026, é ano de eleições gerais, hein? E a Justiça Eleitoral vai receber as inscrições de quem pretende atuar como mesário voluntário lá no dia da votação. Então, o Gessé Ascioli está chegando ao vivo e vai trazer informações sobre critérios, prazos e as vantagens também de ser um mesário voluntário. Muito boa tarde para você, Gessé. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, a gente vai falar sobre esse assunto agora, tirar todas essas dúvidas. Eu estou aqui com o Onassis Araújo, que é chefe do cartório eleitoral aqui em Caruaru. Onassis, as inscrições já iniciaram, como é que está essa questão para se tornar mesário voluntário para as próximas eleições de outubro? Boa tarde. Boa tarde. Todas aquelas pessoas que têm interesse de atuar como mesário nas eleições desse ano, 2026, é muito simples. Elas podem ou entrar em contato com o cartório eleitoral da sua cidade, tá? No caso aqui de Caruaru, ela escolhe o cartório eleitoral que ela vota, a sua zona eleitoral, entra em contato através do telefone 3194-9105 ou 3194-9106 para obter maiores detalhes, ou se ela quiser diretamente já fazer o seu cadastro, ela acessa o site do TRE de Pernambuco e existe um banner no site do TRE que é para inscrição do mesário voluntário. Ele acessa esse site, esse banner, lá ele vai colocar os seus dados, fazer o seu cadastro e, ao finalizar, um e-mail é enviado para a zona eleitoral com os dados desse eleitor. A partir de maio ou junho de 2026, a gente já inicia o contato com esses eleitores para convocá-los para o trabalho da eleição desse ano. Existe um prazo específico para realizar essa inscrição? Olha, a gente começa a fazer a convocação dos mesários a partir do mês de junho. Então é interessante que aquelas pessoas que têm o interesse de trabalhar para a Justiça Eleitoral, elas façam o seu cadastro o quanto antes, tá? Ou através do site, pela internet, ou elas podem ligar para o cartório eleitoral da sua cidade para se... A gente perdeu a comunicação aqui pela internet com o repórter Gessé Ascioli. A gente vai restabelecer esse contato para voltar a falar com ele daqui a pouco. E olha, o Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco realiza hoje um seminário em Santa Cruz do Capibaribe para falar sobre a emissão de nota fiscal no Polo de Confecções do Agreste. Quem está chegando para falar sobre esse assunto é Fábio Gomes. Uma boa tarde para você, Fábio. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1. Informações importantes, esse evento vai acontecer hoje em Santa Cruz de Capibaribe. Ele é aberto ao público e vai acontecer a partir das 5 horas da tarde. A gente convidou para participar ao vivo aqui com a gente o Pedro Miranda, ele é diretor-presidente do NTCPE, para falar a respeito da importância, né, dessa nota da moda, nessa nota fiscal, que ajuda os comerciantes, os confeccionistas dessa moda aqui na região Agreste, para falar sobre essa importância dessa nota fiscal. Boa tarde. Boa tarde. Sim, a nova nota da moda é uma ferramenta importante para aqueles sacoleiros, aqueles compradores que vêm nas excursões
para as feiras de Sulanca das cidades de Caruaru, de Santa Cruz e Toritama. E isso, após ele fazer as compras, as suas compras no dia de feira, ele consegue, dentro do site da Secretaria da Fazenda, emitir um DANF, que é a nota da moda, e esse DANF vai dar cobertura fiscal para que ele possa voltar ao seu estado de origem com os produtos adquiridos aqui na Feira do Polo Confecção, com a cobertura de um documento fiscal. Perfeito. E com relação a esse evento que vai acontecer hoje à tarde em Santa Cruz de Capibaribe, o que é que vai ser tratado nele, qual a programação e quem pode participar? O evento ele vai ter a participação de auditores da Secretaria da Fazenda, que vai apresentar como é o uso, as facilidades do site, do aplicativo, para o uso dessa ferramenta, e também da participação da secretária adjunta da Cefaz, a Cid Ferreira, que vai explicar também como é o uso dessa ferramenta. É um evento voltado para o público em geral, que aquelas pessoas que trabalham nas feiras de Sulanca da cidade de Caruaru, Santa Cruz e Toritama, para os empresários, as lideranças empresariais das associações dos municípios aqui próximos das cidades, de empreendedores informais que trabalham nas feiras de Sulanca, para que eles conheçam a ferramenta e possam oferecer para os compradores que vêm aqui às feiras do Polo Confecção uma segurança fiscal nas aquisições dos produtos comercializados nas feiras de Sulanca. Perfeito. E além disso, quais são os outros benefícios, além desse processo mais celeridade, né, na emissão da nota, quais são os outros benefícios que a nota da moda traz para os feirantes? Bom, qualquer comprador, qualquer sacoleiro, ele tem na palma da mão, no celular, a possibilidade de acesso ao site da Cefaz e emitir o DANF, emitir a nota da moda. Como também o pagamento, o tributo é apenas 2% em cima do valor que o próprio comprador declara. Então é uma facilidade e é um incentivo à formalização aos negócios aqui do Polo de Confecção. Perfeito. E para a gente encerrar, onde é que esse evento vai acontecer lá em Santa Cruz? O evento vai acontecer no auditório do Moda Center a partir das 17 horas. Você pode fazer o credenciamento através do link que está nas redes sociais do Moda Center, das associações empresariais das diversas cidades aqui do Polo, como também no Instagram do Marco Pernambucano da Moda. Ou então no local a gente tem o credenciamento presencial. Perfeito, Pedro. A gente agradece a sua participação ao vivo com a gente aqui no AB1 e volta com vocês no estúdio, só reforçando nesse link que o Pedro citou aqui agora há pouco. Ele está aparecendo aqui na tela também. Então você, comprador, você que é confeccionista da moda e tem interesse nesse evento, ainda corre que dá tempo de participar desse evento tão importante que vai acontecer hoje à tarde em Santa Cruz de Capibaribe. Volto contigo, Almir. Muito bem, Fábio. Muito bem. Muito obrigado pelas informações, hein? Valeu! Agora a gente vai para o intervalo e na volta você vai ver que uma mulher morreu atropelada aqui em Caruaru na manhã de hoje. Ela foi atingida por um caminhão na BR-232. E ainda tem mais cobrança no Minha Comunidade, hein? A gente vai retomar essa situação aí do bairro Frei Damião, em Lagedo. Esse é um dos problemas mais antigos do Minha Comunidade. E a gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1. 12h, 11 minutos. AB1 de volta para você, agora 12h, 12 minutos, e uma mulher morreu vítima de atropelamento hoje na BR-232 aqui em Caruaru. Ela foi atingida por um caminhão caçamba. O motorista do caminhão fugiu do local. O sinistro aconteceu antes das 8 da manhã de hoje, na altura do quilômetro 133 da BR-232. De acordo com informações, a vítima, Diana Félix dos Santos Silva, de 25 anos, estava no acostamento da via quando um caminhão caçamba estava dando ré e atropelou a mulher. Uma viatura da Guarda Municipal passava pelo local momentos após o ocorrido e iniciou os procedimentos. Estávamos passando aqui na BR-232, sentido residencial Alto do Moura, e nos deparamos com essa situação trágica, com esse acidente que veio a vitimar uma jovem de apenas 25 anos. Chegando no local, o condutor do veículo já tinha se evadido e entramos em contato com a PRF, com o IC, a PRF já no local e aguardando o IC para fazer o levantamento cadavérico. A vítima era moradora da localidade próxima ao local do ocorrido. Vários populares estiveram no local. Ainda segundo nota da Polícia Rodoviária Federal, apesar do veículo se encontrar no local do acidente, o motorista se evadiu. A PRF isolou a área e iniciou os detalhes para a investigação do ocorrido. Lamentável, não é, pessoal? Lamentável demais. Agora 12h, 14 minutos. Vamos para a segunda cobrança de hoje do Minha Comunidade. A gente segue acompanhando bem de perto a necessidade de melhorias para o bairro Frei Damião, lá em Lagedo.
Joel Almeida está voltando ao vivo, por lá os problemas são antigos demais. E será que aconteceu alguma mudança positiva recentemente ou não, hein? Conte pra gente, Joel. Oi, Almir. Olha só, nossa cobrança agora vai ser lá em Lajedo, como você disse, bairro Frei Damião. E aí eu convido você de casa a imaginar esse cenário. Imagine do bairro que você mora. Pode ser que tenha alguma rua aí sem um calçamento ou não. Agora imagine todas as ruas sem calçamento e sem saneamento básico. Coisas que são básicas, como o próprio nome já diz, né? Inclusive a Constituição Federal, ela diz isso, que todo brasileiro deve ter acesso a essas condições básicas, como saneamento, como calçamento, acesso à saúde, e tudo isso esbarra aí nesse problema de falta de investimentos. Esse problema já é tão antigo, né, que a gente costuma viajar para Lajedo desde 2021, ainda na pandemia. E a gente mostra, né, como tudo isso vem impactando na vida da população que mora lá. Vamos ver na reportagem. Estamos na cidade de Lajedo, agreste do estado. As imagens mostram o bairro inteiro sofrendo com os mesmos problemas. Aqui a população não tem acesso a saneamento básico, nem a pavimentação. Estamos no Frei Damião, um lugar que parece ter parado no tempo. A comunidade passou a visitar o bairro em 2021. Na época, mostramos como a falta de esgotamento sanitário e de calçamento interferiam na vida da população. Porque, como vocês podem ver, não tem calçamento, é uma poeira muito grande, além do mato, a escuridão à noite, quando dá de 6 horas em diante é uma escuridão, a iluminação é precária e também esse aguaceiro na rua, né, o esgoto a céu aberto. Seis meses depois da primeira reportagem, já em abril de 2022, voltamos para cobrar melhorias. Nada tinha sido feito. No mesmo ano, estivemos aqui também em julho e em outubro. Uma coisa que chama a atenção aqui é o saneamento. Isso porque, de acordo com os moradores, as casas elas não têm fossas próprias. E aí o que é que acontece? A sujeira sai das casas e é direcionada para essa estrutura que, de acordo com os moradores, foi feita para receber o esgoto das casas da rua. Só que o que é que acontece? A estrutura ela está toda danificada. O que a gente percebe por aqui é muita sujeira, essa estrutura está quebrada, aqui não está havendo tratamento desse resíduo que sai da casa das pessoas e aqui o mau cheiro é muito grande. A gente percebe por aqui que as crianças já estão até, parecem acostumadas a essa situação, mas o mau cheiro é muito grande e chama a atenção de forma negativa essa estrutura que foi feita para tratamento de saneamento aqui na comunidade. Até o ano passado, a TV Asa Branca foi informada que o saneamento parou em cerca de 80% da obra. É muito buraco, a gente desvia um, sai outro, a gente manda arrumar as motos e as motos ficam parecendo as carroças porque bate demais, fura bastante pneu, porque alguns moradores colocam metralha, mas também não prestam atenção, às vezes tem ponta de ferro, tem tudo. E quando chove aqui, só de barco, viu? Porque a natação é completa. Não só aqui, mas em alguns outros bairros que a gente precisa passar e percebe isso. Quem desentupiu isso aí foi eu e outro menino trabalha mais eu aí, ó. Nós desentupiu aí, ó. Aí fomos lá na secretaria chamar, aí disseram que tinha que ser outro de Jupi que fizeram o serviço, aí começou aquilo. Aí quebraram tudo. Quem desentupiu aí foi eu, menino. Entupiu a rua cheia de lama, eu fui desentupir aí, ó. Até hoje, ó. Tá assim, ó. Em novembro do ano passado, entrevistei o secretário de governo de Lajedo, Natanael Lima. Ele explicou que uma nova empresa seria licitada e a obra seria entregue em janeiro deste ano. De fato, nós tivemos um entrave administrativo com a empresa ganhadora ali do processo licitatório do bairro Frei Damião, né? Mas a empresa já foi notificada, já retiramos a empresa. Nós vamos convocar aí a segunda colocada no processo licitatório para que ela assuma a obra e dê
continuidade a esse projeto que é tão sonhado pela comunidade Frei Damião. Nós garantimos à população que nós vamos entregar, sim, o esgoto 100% concluído à população aí no início de 2026 e que a população pode ficar tranquila. Em janeiro de 2026, com certeza nós vamos ter aí quase que, se não 100%, mas quase que a totalidade dessa obra realmente entregue. Fevereiro de 2026, já se passaram mais de 50 dias do início do ano e nada foi feito. A promessa da prefeitura não foi cumprida, o saneamento continua do mesmo jeito. Esse aqui está extravasando para essa outra caixa que continua aberta. Os moradores continuam vivendo nessa realidade, sem calçamento e sem saneamento. É difícil, muito difícil a gente ver essa condição aqui. Não eu, como a vizinhança aqui. Comparando com outros bairros aqui da cidade, qual é que você acha pior? Esse daqui, esse motivo não é esquecido. Tem outro bairro parecido com esse aqui ou não? Por enquanto acho que não. Os que já fizeram saneamento, fizeram assalto, tudo. E aqui nada? E aqui nada. A maior parte dos bueiros está aberta. Neste, a comunidade colocou galhos de árvore para sinalizar o buraco. Neste outro, um pneu foi colocado para evitar acidentes. Esses dias aí caiu uma menina aí dentro. Tem 6 anos. Ela caiu aí dentro. Foi pra padaria comprar pão, com a pessoa que nela caiu ali dentro. Aí o senhor teve que colocar esse pneu para avisar as pessoas que tem um buraco ali. Tem um buraco ali, né? Porque é quase na rua tudo, tá assim, né? Enquanto isso, o pessoal vai sofrendo, o morador vai sofrendo, risco de acidente, de uma coisa mais séria. Os esgotos aí tá tudo entupido. Não tem um esgoto bom não. Aqui continua da mesma forma, os bueiros continuam tudo aberto, a céu aberto o esgoto. E agora com essa chuva forte faz até medo uma criança vir andando e cair dentro. Inclusive esse bueiro está aqui, de frente da tua casa. Você tem 2 crianças. Tem esse medo também? Tem 2 crianças, inclusive elas estavam até brincando esses dias com uma bola e a bolinha delas caiu dentro. Imagine se fosse uma delas. Eu me sinto impotente, né? Porque a gente não pode fazer nada. Quem pode fazer não vem fazer nada por a gente. Aí a gente fica de pés e mãos atados, sem poder fazer nada. Este morador diz que a prefeitura fez um serviço recentemente na rua, mas conta que a situação ficou ainda pior. Tá com uns 15 dias aí. Aí quebraram aí, furaram o buraco aí, quebraram esses canos aí todinho que tem aí subindo e arrancaram os canos e entupiram sem ajeitar. Aí a água que vem do peixe aqui de Jorge passa todinho aqui na frente da nossa casa. Pronto, só aí. E aí, nada de uma solução realmente definitiva, né? Mas não, o buraco tá aberto aí, tá com mais de 15 dias. Aí, ó, desse jeito aí. E pra cima tá todo entupido. Eles entupiram, cavaram, quebraram e entupiram o barro sem botar os canos. Sem ajeitar os canos, tá tudo entupido aí. A prefeitura sempre disse que vai fazer alguma coisa por aqui, que vai fazer o saneamento, que vai fazer essa obra de esgotamento sanitário e também de pavimentação. Mas parece que é só promessa. É uma promessa. Aqui a TV Azabanga veio aqui 13 vezes e nada resolve. Quando começa a água assim, vai 14. E fica isso assim, isso é só uma promessa. O que você espera? Só uma promessa. Aqui nós vemos só uma promessa aqui. Quando chove é assim. Tá sem esperança, né? É. Tem esperança para nós aqui. No momento em que estávamos concluindo esta reportagem, filmamos uma empresa de engenharia realizando o serviço nesta rua. Será que agora a comunidade vai enfim ter mais dignidade? Será que a população realmente vai ter mais dignidade? Como a gente viu aí na reportagem, tem um sinalzinho pequeno, né, de que as coisas estão andando. A prefeitura mandou uma empresa lá para colocar encanação em uma das ruas e a gente procurou a assessoria da prefeitura para ver se algum secretário ia falar com a gente hoje. Eles mandaram um vídeo para a gente conseguiu um vídeo do secretário de governo lá de Lajedo falando sobre essas obras. Vamos ver. Hoje nós estamos aqui de volta no bairro Frei Damião para dar respostas à nossa população. Há cerca de 2 meses atrás, 3 meses atrás, a TV esteve aqui e observou que a obra do bairro, de saneamento do bairro, estava paralisada. E hoje nós estamos aqui com a equipe de engenharia para mostrar à nossa população, para mostrar à população do bairro que as obras, após o impasse administrativo que nós tivemos, foi retomada.
Nós temos aí quase a conclusão que 100% dessa obra e a população pode ter certeza de que após a conclusão disso aqui nós vamos vir com uma pavimentação, já existe sim um projeto aqui para pavimentação desta localidade. Queria dizer que a gestão do prefeito Erivaldo, a nossa gestão, não parou e não para por aí investimentos no bairro Frei Damião e que nós vamos continuar fazendo e dando respostas à população desse bairro tão querido aqui em nossa cidade. Pois é, haja investimentos, viu? Porque realmente o bairro precisa muito. A gente mostrou na reportagem, você acabou de ver aqui a realidade nua e crua do lado do bairro Frei Damião, em Lajedo. As ruas continuam sem calçamento, saneamento aí, de acordo com a prefeitura, está perto de terminar, mas não foi o que a gente viu lá. Enfim, a gente vai continuar cobrando. Inclusive, vai um recado aí para você, que você está pensando em arrumar um relacionamento, você devia procurar alguém feito a TV Asa Branca, aqui ó, segue firme, viu? São 13 viagens que a gente faz lá a Lajedo, são 19 viagens que a gente dá aqui à Vila Canaã e a gente segue nesse compromisso. É um relacionamento sério, né, com essas cobranças. Inclusive, ó, tá aqui o nosso calendário, a gente decidiu voltar em maio para ver se as coisas melhoram lá no bairro do Lajedo, no Frei Damião. Vamos marcar aqui, ó, terça-feira, a última terça-feira do mês de maio, dia 26, a gente vai voltar ao bairro Frei Damião para saber se tem melhorias lá, porque a população parece estar acostumada a viver em meio à lama, em meio à poeira, mas não é isso. As pessoas têm essa necessidade, né, de morar em um lugar e precisam passar por tudo isso para poder viver debaixo de um teto. Precisam de dignidade, né? Vai esse recado importante. Você que está acompanhando o AB1 desde o início, a gente mostrou aqui a obra do Complexo da Polícia Científica, falamos também sobre essa obra em Lajedo e as duas obras têm em comum a mesma coisa, a falta de investimentos, a demora nesses investimentos, só que em Caruaru foram 15 anos, né, na construção de um prédio e em Lajedo pelo menos 10 anos, uma falta de calçamento, falta de saneamento e a gente segue nessa cobrança. Que dá uma tristeza, né? Porque a gente vê que isso é dinheiro público, isso é dinheiro da gente e a gente não deve aceitar. Enquanto tiver jornalismo profissional, a gente está aqui, ó, cobrando tudo isso. Almir. Joel, muito obrigado pelas informações agora nesse segundo momento aqui do Minha Comunidade. Muito obrigado. O fato é esse, não é? Todo mundo merece um lugar digno para morar, para viver com a família, para criar os filhos, enfim, e isso não é nenhum favor, não é, pessoal? Não é favor do poder público, é uma obrigação administrativa. Por isso que o papel da sociedade é cobrar por essas melhorias. E o papel do jornalismo sério, aqui do AB1, também é esse, mostrar os problemas e cobrar uma solução. Em Lajedo, como a gente viu, esse drama aí tem muito tempo, mas a solução tem que chegar. Por isso, a gente vai seguir acompanhando tudo até o fim. Então, o nosso próximo compromisso com os moradores do Frei Damião é no dia 26 de maio. Está marcado aqui também no nosso calendário, é aqui no Minha Comunidade, é aqui no seu AB1. Vamos para o intervalo agora. A seguir tem o AB Esporte, porque hoje também é dia de curtir os gols do GE. Essas pinturas aí, ó. Meio-dia, 27 minutos. A gente volta já. Então, estamos de volta com o seu AB1, meio-dia, 29 minutos. Agora vamos de oportunidade para quem deseja fazer cultura, fazer teatro. É que tem inscrições para um curso de graça aqui em Caruaru, voltado para crianças e adolescentes dos 7 aos 17 anos. Então, a gente vai voltar ao vivo com o Fábio Gomes, que tem essas informações para a gente agora. Fábio. É isso mesmo, Almir. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1. São oportunidades muito importantes para aqueles jovens, aquelas pessoas que gostam das artes cênicas, que têm interesse em atuar, em desenvolver produtos, né, teatros, peças de teatro e também até, quem sabe, filmes. A gente tem essa oportunidade aqui em Caruaru, essa oportunidade é gratuita. Os interessados terão essas aulas gratuitas nos sábados. E para falar sobre esse curso de teatro, a gente convidou o Léo Batista. Ele que é professor desses cursos aqui, vai falar para a gente como é que essas pessoas podem fazer a inscrição para estar participando dessas aulas de teatro, amigo. Boa tarde. Bom, boa tarde, tudo bom, pessoal? Todo sábado, de 8 a meio-dia, lá no Colégio Padre Zacarias Tavares. Pode ser presencialmente mesmo. Vai
nosso coordenador faz a inscrição do jovem e o jovem já fica lá fazendo a aula, vendo como é que é viver essa dinâmica de teatro, que é importante também para todo mundo que está participando da sociedade. Perfeito. É muito importante a gente falar sobre isso também, porque o teatro, né, a arte cênica em si, ela traz diversas melhorias e até ajuda no desenvolvimento desses jovens, né? Isso. O governo do estado lançou esse projeto que chama Escola Aberta. Não só para o pessoal da escola, mas sim a comunidade em si, em geral, que quiser participar. E eu acho importante que a gente consegue tirar o jovem da rua e trazer para o teatro, trazer para a cultura. Lá também tem diversas oficinas fora do teatro. E eu acho importante esse momento com o jovem. Eu acho bem interessante ele estar participando e vivenciando esse momento conosco. Perfeito. E se o pessoal que está acompanhando a gente agora tiver interesse, o que é que eles precisam atender a algum requisito além da idade ou não? De 7 a 17 anos, o pai leva o documento, o RG-CPF, o CPF do filho, faz a inscrição e ele já fica lá comigo, fazendo a aula. E aí no final desse curso você estava falando que o pessoal já vai colocar em prática tudo que aprendeu durante ele. Isso, a gente tem uma pretensão, né, de durante o período até o final do ano a gente gravar e fazer uma peça de teatro bem legal com eles e mostrar o produto ao pessoal. Essas inscrições, elas são limitadas? Como é que é? Não tem limite. No caso de 7 a 17 anos, pode estar lá, que a gente pode dividir também e direcionar a quantidade que foi inscrito para as aulas que tem de interpretação, de corpo, de voz. Tem perna de pau também, bem legal. Perfeito. Oportunidades importantes para o pessoal que gosta dessa parte da cultura. A gente agradece a participação de você ao vivo com a gente aqui no AB1 e volta com vocês no estúdio, pessoal. Só reforçando, os interessados podem se dirigir presencialmente até a Escola Padre Zacarias, no bairro do Salgado, e fazer a inscrição no próprio sábado mesmo e já ficar por lá para ter acesso a essas aulas que são gratuitas. Almir? Que legal, né, Fábio? Legal demais. Valeu. Obrigado pelas informações. E vamos voltar a falar sobre as eleições. O Tribunal Regional Eleitoral aqui de Pernambuco vai realizar, entre essa quinta-feira e o sábado, mais um mutirão para coleta de digitais dos eleitores que ainda não atualizaram o cadastro. Gessé Ascioli está voltando ao vivo. Inclusive, esse mutirão de biometria acontece em todo o estado, né, Gessé? Pois é, Almir, um mutirão que acontece em todo o estado, né, realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral para o cadastramento biométrico. Esse é um reforço que a gente tem feito constantemente aqui. Eu estou com o Onassis novamente para conversar sobre esse assunto. Onassis, a gente tem a necessidade de reforçar e agora de forma, né, mais incisiva essa questão do cadastro biométrico para aqueles eleitores que ainda não realizaram. Novamente, boa tarde. Boa tarde, exatamente. A gente, como você já bem lembrou, a gente está realizando o segundo mutirão 2026, o primeiro ocorreu em janeiro. A gente pretende até a primeira semana de maio realizar outros mutirões, mas agora na próxima quinta, sexta e sábado a gente vai estar atendendo os eleitores no horário estendido, de 8 às 4 da tarde. E o grande diferencial do mutirão é o atendimento ao sábado, exatamente para aquelas pessoas que trabalham durante a semana e não tem como comparecer nos dias úteis. Então a gente reserva o sábado para que essas pessoas possam agendar seu atendimento, comparecer aqui ao cartório eleitoral para regularizar a sua situação. É exatamente sobre isso que eu ia falar agora, né? Sobre o agendamento para esse atendimento, como é que funciona? Olha, o agendamento ele é feito exclusivamente pela internet. Muito simples, o eleitor entra no site do TRE de Pernambuco e lá na aba de atendimento ao eleitor, uma das opções é o agendamento biométrico. Como você já alertou, o mutirão ele ocorre em todo o estado de Pernambuco, então o eleitor, ao acessar a página do TRE e a parte de agendamento, ele vai escolher o município que ele deseja ser atendido, vai escolher a data e o horário. A partir daí, é só ele comparecer na data agendada com sua documentação pessoal, lembrando que não há necessidade de cópias, e aguardar seu atendimento. Em relação ao atendimento, né, de repente a pessoa não fez ali o agendamento, é possível fazer ou não? Tem que fazer o agendamento? Olha, o atendimento é realizado mediante agendamento. Existem aqueles casos excepcionais e que o eleitor não consegue realizar seu agendamento, seja por um motivo ou por outro. Nessas situações, aconselhamos que o eleitor entre em contato com o Disque Eleitor 3194 9400 para que ele possa ser orientado à melhor forma de realizar o agendamento do seu atendimento. Inclusive, é um atendimento bem rápido, ao mesmo tempo que vai facilitar muito o processo eleitoral já previsto para outubro. Isso, o agendamento ele é simples, né? Acessando a página do TRE, ele é feito de forma rápida e o atendimento, quando o eleitor chega no cartório eleitoral, ele também é bem rápido. Né? Seja para quem vai tirar o título pela primeira vez ou quem quer transferir o seu domicílio eleitoral ou até mudar algum dado do seu cadastro, feito o agendamento, comparecer ao cartório,
é rápido, o eleitor regulariza de forma rápida o seu atendimento e evita as filas que sempre acontecem no final do período de atendimento, que é agora a primeira semana de maio. Inclusive tem prazo para que essa biometria seja realizada? Isso. Em ano de eleição, a Justiça Eleitoral ela atende os eleitores até a primeira semana de maio, porque a partir daí a gente começa a preparar a eleição. Então, nosso conselho ao eleitor é que ele não deixe para a última hora. Os mutirões, eles são organizados exatamente para isso, para facilitar esse atendimento. O eleitor faça seu agendamento, compareça, não deixe para a última hora, porque de última hora tudo sempre fica mais difícil. Pois é, muito obrigado, Onassis, chefe do cartório eleitoral aqui em Caruaru. É isso, Almi, não deixar para a última hora, já que tem um atendimento aí rápido, simples e também o fato do mutirão acontecendo nos próximos dias. Exatamente, Jessé. Valeu, muito obrigado pelas informações. A gente agradece ao Onassis também. É isso aí. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem o AB Esporte com as informações do Maguari, que vai enfrentar o Fortaleza fora de casa em um jogo histórico, hein? É a primeira partida oficial do time de Bonito fora do estado, com direito à primeira viagem de avião e tudo mais da equipe, ó. E ainda tem superação, tem o Me Conte Sua História, e a gente vai conhecer o Yuri Martins, de Belo Jardim para o Mundo. É daqui a pouquinho, hein? A gente volta já, 12h, 37 minutos agora. Então o seu AB1 está de volta e a gente vai direto agora para o AB Esporte, porque tem time do interior querendo fazer história em outro estado. Estamos falando do Maguari e os preparativos para encarar o Fortaleza pela Copa do Brasil. Não é isso, Matheus Antunes? Boa tarde para você. Boa tarde, Almi. Boa tarde para todo mundo que está ligadinho no AB1. Pois é, ontem foi uma tarde muito especial para o Maguari. Pela primeira vez na história, o Azulão vai jogar fora de Pernambuco, oficialmente. E a delegação do Maguari pegou o avião rumo à capital cearense, a querida Fortaleza. Foram algumas horas de viagem até lá, onde vai acontecer a partida de logo mais, na Arena Castelão, às 21h30. Ao todo, foram 17 jogadores, mais a comissão técnica, que embarcaram para representar o futebol do interior pernambucano nesse momento histórico. A gente deseja muita sorte para o Maguari. Nós também recebemos alguns vídeos da delegação do Maguari falando sobre esse duelo de logo mais. Vamos conferir. É um jogo bom, um jogo importante para a gente, mostrar nosso trabalho, mostrar que estamos preparados. E é isso. Com fé em Deus, vai dar tudo certo. A expectativa é que a gente possa fazer tudo aquilo que a gente vem fazendo de bom, né, dentro da nossa história aqui no Maguari, que a gente possa, se Deus permitir, dar mais um passo adiante. Que a gente possa fazer um bom jogo, represente bem a cidade, represente bem nosso estado. Quem sabe aí mais uma vaga conquistada na próxima fase. Não, é desfrutar, aproveitar a oportunidade que tem e ir lá fazer o que a gente sabe. É isso, aproveitar essa oportunidade, tem que curtir esse momento mesmo, faz parte, né, Matheus? A gente sabe que não é todo dia, né, que se tem a oportunidade assim de uma partida tão importante, que significa tanto nessa competição que é a Copa do Brasil. Ou seja, é um conjunto aí de fatores que faz com que esse momento seja muito importante para o Maguari, para o elenco inteiro e para a cidade também, né, Matheus? Exatamente, você foi feliz e pontuou que é o momento do Maguari. Maguari que construiu toda uma boa campanha no ano passado, está colhendo os frutos, passou da primeira fase do Laguna, a cidade de Bonito chegou junto do clube e vai enfrentar um gigante nordestino, um gigante do país também. O Fortaleza é o momento de desfrutar, de jogar o futebol, de fazer o que esses jogadores sabem fazer, jogar bola, se divertir também. Obviamente, vão querer jogar duro para poder, quem sabe, beliscar uma classificação, colocar mais dinheiro no bolso, mas o que importa mesmo é que o Maguari consiga fazer bonito e representar bem o interior pernambucano, Almi. Exatamente, é isso. A turma de Bonito está confiante mesmo. Então fala pra gente agora, Matheus, como é que a gente faz para acompanhar essa partida logo mais, hein? Fácil, viu? Tem 3 opções para acompanhar. Primeiro, vamos ver aqui no telão. Olha, o jogo, só para confirmar, é 21h30 na Arena Castelão. A transmissão pelo GETV no YouTube, gratuito, é só colocar GETV que vai assistir ao vivo e de forma gratuita. Além disso, tem pelo Sport TV e Premier para poder acompanhar. Vale lembrar uma coisa, povo lá da cidade de Bonito,
A prefeitura colocou um telão lá na quadra do pátio de eventos de Bonito e as pessoas poderão estar acompanhando também lá de forma gratuita, falar com os amigos, falar com os vizinhos, chegar todo mundo junto para assistir esse jogão de bola que a gente tem certeza que pelo menos bonito vai ser. Bom trocadilho esse aí. Você anda inspirado no Franklin em Portugal, né, Mateuzinho? Convivendo muito com ele, né? Estou percebendo. Então vamos seguindo, vamos em frente. Está na hora de curtir um dos momentos mais esperados aqui do AB Esporte. Vamos aos gols do GE, por favor, Matheus. Combinado. Toda terça-feira, povos de casa já sabem, é o nosso quadro Gol do GE, onde a gente seleciona os gols mais bonitos, às vezes aqueles que o povo não tinha nem pretensão de fazer o gol, mas marca aquele golaço. É difícil da gente escolher, porque toda semana está chegando um gol mais bonito que o outro, mas vamos conferir como foi o gol do GE dessa terça-feira. Estamos de volta com mais uma edição do Gol do GE. Chegou a hora de dar uma olhada nos gols mais bonitos que aconteceram aqui na região. Começando com o Ladeilson, de Alagoinha. E essa foi uma bela jogada coletiva, trabalho pelo meio, envolvendo toda a equipe, ajeitada do pivô e um chutaço do Ladeilson no ângulo. Um golaço, para abrir a conta no Gol do GE de hoje. Indo agora para a cidade das Flores, Garanhuns. A garotada tá tirando onda demais. O pequeno Matheus Vanderlei tomou distância e mandou uma bomba na cobrança de falta. Pancada de pé direito do nosso camisa 81 e festa da turma lá do futsal. Parabéns, Matheus! Continuamos no futsal, mas agora em terras caruaruenses. Cauã é o nome do artilheiro. O garoto limpou a marcação, esbanjou categoria e soltou o bico em uma partida emocionante. Chutaço, sem chance de defesa para o goleirão. Detalhe que o goleiro tinha saído do gol no começo da jogada. Tentou se recuperar, mas não conseguiu defender a finalização do Cauã. Golaço! Indo para os gramados, teve time caruaruense dando aula de contra-ataque. Chu vai tomando velocidade, pode fazer o dele, cortou pra dentro, na cara do gol, futebol show, jogou pro show, segurou, olha o toque no canto! Gol! Arrancada do Michael, que tinha a opção do passe para o companheiro, mas preferiu seguir no lance individual e chutar no canto do goleiro. Muita frieza e categoria para terminar a jogada da melhor forma possível e fazer a festa. Encerrando os trabalhos de hoje, temos o Arthur Vinícius, o garoto que fez bonito lá no Campus Society de Pesqueira. Capricha, Arthur. Golaço! Cobrança de bola parada no estilo Cristiano Ronaldo. O famoso pombo sem asa. A bola passou por cima da barreira e foi morrer lá onde a coruja dorme. Um golaço do pequeno Arthur. Parabéns, garoto! E com essa pintura, a gente termina mais uma edição do Gol do GE. Até a próxima! E o que também é muito bacana, assim, quando a gente vai curtindo os gols do GE, que, por exemplo, no meu caso, eu fico vendo aqueles golaços que eu jamais teria capacidade de fazer. E vendo essa criançada também, eu penso, né, puxa vida, nem quando eu era pequenininho tinha esse talento aí. Ou seja, não deu pra mim, o meu lugar é na arquibancada, viu, meu caro Matheus? Que isso, homem, você é modesto demais, cara. É porque você nunca mostrou esse talento, mas eu sei que tá guardado ali realmente pra gente não se impressionar mais ainda, né? Você é que é meu amigo. Mas olha, realmente é um momento muito legal que a gente recebe esses gols. A gente tem um carinho danado para poder montar esse quadro, né? Para entregar também o melhor, de forma
dinâmica, de forma engraçada, porque é isso que o esporte é também. A gente tem a emoção, a gente tem também aquele drama do esporte, mas a gente também tem a alegria. E o esporte tem essa particularidade de poder trazer essa alegria, essa leveza. E quando as pessoas aí nos seus rachas, na sua pelada, pode fazer parte junto com a gente do programa, é muito especial, Almir. É bom demais. E como o mês está terminando, está na hora de abrir a enquete para escolher o gol mais bonito dessa temporada, né, Matheus? Exatamente, Almir. Já está lá no GE Caruaru Região a votação para que o público escolha o gol mais bonito do mês de fevereiro. Todos os gols já estão exibidos lá no site, inclusive os de hoje, para serem votados. A enquete segue válida até a próxima terça-feira, quando vamos anunciar o vencedor e o escolhido vai poder conhecer os estúdios aqui da TV Asa Branca e tirar onda com essa camisa aqui. Olha, volta aqui, direção. Muito bem essa camisa aqui, GE, campeão, melhor gol, camisa 10, tá? Os ganhadores da nossa votação não pode perder tempo, faz mutirão, vota lá, convoca os amigos, a vizinhança, enfim. E é isso, vou ficando hoje por aqui. Hoje tem Maguari, como a gente falou, e para você conferir, pode acessar o GE Caruaru Região, que lá tem todas as informações. Forte abraço, meu amigo Almir, o pessoal de casa, um cheiro para vocês. Valeu, Mateuzinho, aquele abraço para você, valeu. E agora vamos ao Me Conte Sua História dessa semana. A gente vai conhecer a trajetória de um paratleta que enfrentou muitas dificuldades na vida, mas encontrou no esporte uma forma de comemorar as vitórias também. Vamos ver? Estamos diante daquele olhar que entende a importância das origens, de quem está ciente que dá para construir um futuro, mas que isso passa por muito trabalho. E direto de Belo Jardim, no agreste do estado, esse jovem fala de si mesmo, em como o tratamento em casa buscou fortalecê-lo, lhe dar independência. Como minha mãe sempre diz, eu nunca percebi que eu tinha alguma coisa diferente de outras pessoas, com minha deficiência. Então eu sempre botei aquilo na cabeça, que sempre fui capaz de tudo, e sou capaz de tudo. Mas na minha cabeça sempre corri atrás e sempre imaginei, de alguma forma, eu crescer, ser alguém e de relevância para a sociedade, alguma coisa desse tipo, sempre tive esse pensamento. Ele é Yuri Anderson da Silva Martins, de 26 anos. A rubéola durante a gestação da mãe prejudicou a formação e o desenvolvimento de parte do braço esquerdo. Yuri ficaria com esta sequela, em meio a uma família de condições humildes, na periferia de Belo Jardim. Nasci e fui criado na Coab 2, que é um local aqui bem humilde mesmo, aqui de Belo Jardim. E a gente sempre, minha mãe criou a gente quatro, no caso cinco crianças, sozinha, mas ela sempre foi guerreira, sempre correu atrás, sempre foi costureira, trabalhou para nunca faltar nada em casa, mas infelizmente a oportunidade não foi muito generosa com ela. Então a dificuldade veio, a gente teve de dormir só com uma refeição no dia, a gente com refeição e minha mãe sem nenhuma refeição no dia. A gente viu muito isso, eu e meus irmãos, mas eu sou um dos mais novos, segundo mais novo, eu já peguei um finalzinho disso. O que mais sofreu foi meus primeiros irmãos. Mas minha mãe sempre conta a história e é disso que eu tiro, que hoje eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino, e sou casado, e é disso que eu tiro para eu não deixar faltar isso. Na escola, Yuri teve que enfrentar o preconceito pela condição física. Do jeito dele, tentou não se abater. Na minha cabeça, assim, né, eu sempre fui igual aos outros, mas na escola, quando vim na adolescência, tipo assim, vem aquela questão do preconceito, aquela questão do, aquele bullying. Mas eu sempre, minha mãe sempre me ensinou também a levar isso no outro lado esportivo. Não se magoar por conta disso. Quando alguém fazia bullying comigo por conta do meu braço, assim, uma brincadeira de mau gosto,
eu ia e brincava novamente, mesmo que por dentro aquilo dava aquele certo desconforto. Mas eu sempre brinquei novamente para deixar aquela situação mais leve. Foi quando este esporte chegou na vida de Yuri, o Taekwondo trouxe mais que disciplina, trouxe paixão e, quem sabe, já que é permitido sonhar, com uma vida melhor através do esporte. No início, a gente sempre conversou, eu e meu mestre, e ele sempre me alertou sobre isso, dizia assim que pode ser que dê certo e pode ser que não. E é um risco que a gente tem que correr, é igual a um jogo da Mega Sena. Ou você ganha, você aposta a sua vida naquele esporte, ou você ganha e no final você não vai ter retorno nenhum, ou você perde. E aí eu me dediquei, então quando eu vi que estava dando um rumo, dando certo, aí foi quando eu vi que realmente tem como realmente mudar de vida com o esporte, e não só tipo, financeiramente, mas como ser humano. Ele acredita, o sonho pode alcançar. E grande parte deste esforço passa por aqui, na Academia da Saúde, que fica em uma das praças de Belo Jardim. Quando eu estou no tatame, aqui eu realizo todos os meus sonhos e aqui é meu mundo. Que aqui é onde a felicidade reina, aqui é onde a união faz a força e aqui é onde os sonhos se realizam. E este é o Yuri incansável nos treinos, junto com os amigos talentosos no Taekwondo. E quer saber? No treino puxado, fica evidente a linguagem que, digamos, pede pra gente que não é acostumado a proteger os ouvidos. Decibéis lá em cima. E então, já que falamos de sonhos, mudança de vida, até parece algo distante, não é? Mas este para-atleta tem feito tudo andar com velocidade e entrega resultado. Agora vamos ter uma ideia da evolução em 13 anos na modalidade. Yuri, referência que brilha também no Nordeste, foi 6 vezes campeão regional. E não parou por aí. Já foi campeão brasileiro em São Paulo, campeão sul-americano no Rio Open e também, por lá, prata no Pan-Americano. E se ele foi para o outro lado do mundo? Ora, foi sim, para se tornar campeão do Australia Open e da President Cup, para ser prata no Mundial da Coreia do Sul. Yuri é atualmente, na categoria dele, a K44, o 8º do ranking mundial. O menino de Belo Jardim para o mundo. São muitos momentos de celebração. O caminho para uma vida melhor sendo pavimentado. E o que marca, marca. Sentimentalmente. Foi o Pan-Americano de 2023, no Rio de Janeiro. Eu estava com minha esposa no hospital de Recife, no Agamenon. Minha filha tinha nascido prematura de 6 meses. Eu fiquei no hospital 2 meses sem treinar e minha filha estava internada no hospital, aí ficou 1 mês na UTI. Aí logo quando ela saiu da UTI, que ela foi para a UCI, aí foi logo quando eu viajei. Aí foi minha primeira medalha internacional e foi um bronze e foi onde eu realizei, tipo ali o meu maior sonho, que foi minha primeira medalha internacional. Olha, para entendermos melhor a importância de não baixar a cabeça e de não ficar abalado diante do que a vida muitas vezes apresenta, nós ouvimos o relato do técnico do Yuri, o Augusto Millet. É uma lembrança lá de trás que diz muito sobre o caráter desse para-atleta. E a decepção pela qual ele passou podia ter tirado o Yuri do caminho do esporte. Mas ainda bem que ele persistiu. O Yuri era jogador de futebol, né, tinha 15 anos. Ele participou de um peneirão com a comissão técnica do Recife. E como a comissão observou, ele jogava lateral esquerdo, que ele não tinha o braço, deixou ele 3 horas no banco e não colocou o menino 10 minutinhos nem para jogar. Uma discriminação total. Então, 0 inclusão. Mesmo que tivesse colocado, tinha retirado o menino, mesmo que ele passasse no peneirão.
E aí ele pensou 1000 coisas. Já que o irmão treinava, que é Jean, convidou ele para fazer o taekwondo. Quando ele chegou, que eu vi o talento de Yuri, eu disse, não, você vai ser seleção brasileira. E aí começou a trajetória dele no taekwondo. O paratleta de Belo Jardim também tem sonhos paralímpicos. Ele precisa de 30 pontos para entrar na faixa de paratletas com vaga direta para as Paralimpíadas. Para isso, disputa a partir de março o Las Vegas Open nos Estados Unidos e o Turquia Open depois. Este ano também deve retomar a Faculdade de Educação Física, curso iniciado lá em 2021. Eu diria que eu já sou um vencedor por tudo que eu já vivi e que eu venho vivendo. E tudo aquele sacrifício que a gente faz pelo nosso sonho, né? Então, sair de manhã, acordar 5 horas da manhã para poder treinar aqui, sair daqui, treinar em outro local, à tarde e à noite vir treinar aqui novamente. O dia todo longe da família, de domingo a domingo, não poder dar, tipo assim, esquecer um pouco o lazer, de certa forma, de sair com a família para poder vir treinar. Então isso é do maior sacrifício que eu faço na minha carreira, é isso. E você já foi para vários países ou não? Eu já fui para a Turquia, para o Catar, fui para a Coreia do Sul, passei por Dubai, passei para a Etiópia, já fui para a Austrália. E esse ano aí a gente está indo para os Estados Unidos, agora nesse início, e logo em seguida Turquia, vou ter uma luta aí para ir para a Inglaterra, e aí vai vir vários outros países, que vai ser Itália, Coreia novamente, Uzbequistão. Tem certeza que aquele menino da Coab aqui? Ainda não caiu a ficha, mas estamos na luta ainda. Bonito caminho percorrido até aqui, né? Ainda eu sempre falo que ainda não caiu a ficha da minha primeira viagem internacional, que foi para a Turquia em 2021. Ainda não caiu a ficha ainda, tipo, que eu saí de fora do Brasil, que realmente o esporte pode levar a isso. Este é o paratleta Yuri Martins, que de Belo Jardim descobriu que ser destaque mundial era possível e se tornou fato concreto. Pronto para abraçar mais e mais vitórias. Pois é, que história e quantas vitórias, hein? Até porque nem sempre as vitórias estão ali no resultado de uma competição. Essas também são importantes, é claro, mas existe uma sensação de que também vencemos alguma coisa quando um desafio é superado. E muitas vezes esse desafio está dentro da gente. E aí não tem desafio que suporte o nosso desejo e a nossa dedicação para ultrapassar uma barreira. Foi mais ou menos isso que a gente também pôde ver e aprender no Me Conte Sua História de hoje. Valeu, Yuri! Sempre na torcida por você, hein? Valeu demais! E daqui a pouquinho, pessoal, tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com a médica Késia Mergulhão. A gente vai falar sobre o uso das canetas emagrecedoras, hein? O Panorama começa às 2 horas na Rádio que Toca Notícia. E o AB1 dessa terça-feira termina aqui, agradecendo sempre a sua presença aí do outro lado, nos dando essa honra. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45. Até lá, pessoal!